Olá, boa tarde. Nós vamos agora apresentar o trabalho A Primeira Escola e a Primeira Infância, Jardim Infantil de Cameconde. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com a Associação Amigos da Escola de Guiné-Bissau. E, bem, vamos começar aqui explicando quem está participando, né? No caso, Ádila Pereira Carlotto, que é engenheira civil, eu, Alana Aragão, que sou arquiteta e urbanista, e Isadora Cid, estudante de arquitetura e urbanismo. Nós fomos convidadas através do Geni, que é amigo pessoal da Isadora, e a partir de que veio com a demanda dessa escola, que Geni, no caso, é lá da África, de Guiné-Bissau, mais especificamente, e nós somos de Fortaleza, Ceará. Jenny trouxe a demanda de uma escola pré-escolar na aldeia de Cassine, e que é um grande sonho a ser realizado. Então, precisava de mentes para arquitetar esse espaço, né? Já que toda a questão da filosofia, da pedagogia já vinha sendo desenvolvida, mas o desejo de concretizar esse sonho no espaço precisava de um auxílio técnico. Então, Isadora me convidou, eu convidei e convidamos também a Ágila, e assim fomos formando essa equipe, esse corpo técnico. E aí entramos em contato com o José Valberto, que toma a frente dessas iniciativas lá em Guiné-Bissau, mais especificamente na aldeia de Cassine, nas redondezas. Ele hoje é presidente da Associação Amigos da Escola de Guiné-Bissau, e aqui temos um pouco do depoimento dele. Desde o ano de 2011, sonhamos em construir um jardim infantil para as crianças de Camuconde. Camuconde é uma aldeia situada na região de Tombali, já na fronteira com Guiné-Conakry, antiga Guiné francesa, e uma população de mais de 1000 pessoas, porque ao redor de Camuconde existem mais 5 aldeias, e esse jardim infantil será para oferecer um ensino de qualidade para essas crianças que ficam sem nenhuma atividade durante o dia, por não ter uma escola que possa alcançá-las e oferecer esse ensino de pré-escolar, ensino infantil. Assim, contamos com você para nos ajudar a construir esse jardim infantil que vai mudar a história daquela comunidade em Camuconde. Olá, aqui quem vos fala é Gene Giro, guineense, porém no momento moro no Brasil há quase 15 anos. Casado com a Domingas, sou pai de Gabriela Gemila e Maria Rafaela, duas princesas lindas de Guiné. Conheci o Alberto, que é um dos mentores deste projeto, há quase 12, 13 anos, se não me falha a memória. O Alberto é um missionário que atua no sul de Guiné, na região de Tombali, uma cidade chamada Cassine. Porém, ele atua também nas comunidades que ficam em torno da cidade de Cassine. Uma dessas comunidades é Camuconde. O Alberto já tem uma escola, já criou uma escola, e essa escola hoje atende classes desde primária até 12º ano. O Alberto, ao comentar comigo sobre a ideia de construir um projeto arquitetônico, ou desenhar um projeto arquitetônico para a construção de mais uma escola que possa atender essa comunidade, as crianças dessa comunidade chamada Camuconde. Não hesitei em procurar ajuda, comentei com uma amiga chamada Isadora, e a Isadora, por sua vez, procurou também outras pessoas que possam ajudar. Dentre essas pessoas, ela comentou com uma amiga chamada Alana, que é arquiteta e urbanista também, e desde então as duas começaram a trabalhar em cima deste projeto. Com o passar do tempo, a Isadora sentiu a necessidade de chamar mais ajuda, que viu que o projeto realmente exige um grande empenho, porque é desafiador. E a Isadora acabou comentando com a Jamile,
que é engenheira civil, uma grande amiga nossa, casada com um grande amigo nosso. E a Jamile, mesmo morando fora, está morando na Europa neste momento, a Jamile comprou também a ideia, abraçou a causa e decidiu apoiar, entrando como engenheira civil no projeto. E aqui no Brasil, eu, além de ser guineense e estar ajudando aqui através de contatos com amigos, como eu já falei, eu também estou assumindo neste momento o cargo de vice-presidente de uma associação chamada Irmãos que Compartilham, que tem a sede aqui na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, aqui no Brasil. Essa associação também contou com um dos fundadores, na verdade, foi o próprio Valberto, né? A nossa expectativa com relação ao projeto é de que esse projeto venha realmente a tirar as crianças do Camuconde, que muitas vezes não têm oportunidade de estudar e ficam na rua. Então, tirá-las da rua e levá-las para um ambiente onde possam receber um ensino de qualidade e que sejam formados também como futuros cidadãos ou cidadãs. Haja vista que o governo de Guiné-Bissau muitas vezes não consegue atender a essas demandas. A Guiné-Bissau, infelizmente, no seu interior, nas zonas do interior do país, tem vivido essa realidade de crianças que não têm uma infraestrutura onde possam se desenvolver, onde possam crescer e aprender, para que no futuro venham, né, digamos, a seguir os seus rumos como bons cidadãos. Então é nesse sentido que nós abraçamos essa ideia de ajudar na construção, ou seja, no desenho desse projeto, e esperamos que esse projeto venha a se tornar realidade. E por isso eu estou falando aqui em nome das crianças do Camuconde, pedindo um apoio para você que está nos assistindo, no sentido de ajudar com que este projeto venha realmente a se tornar realidade. Agradeço muito a essas 3 meninas valentes, né, que trabalharam arduamente no desenho deste projeto. Muito obrigado. E aqui, antes da gente se aprofundar sobre o território, trouxe aqui alguns marcos temporais, né, e de acontecimentos mesmo, mundiais e locais. A gente começa pela Declaração Universal do Direito das Crianças, da Unicef, em 59, aonde, mundialmente, uma das primeiras vezes que, de fato, reconheceu o direito das crianças, né? Então, foi muito importante esse grande momento. Agora, na década de 70, foi quando, enfim, Guiné-Bissau deixou de ser colônia portuguesa, né? A gente aqui, nós envolvidas no projeto, somos todas brasileiras, então foi muito importante a gente estudar sobre esse território. E o fato dele ter sido independente, né, tornar-se república de tão pouco tempo, isso mostra o quanto algumas questões ainda estão sendo amadurecidas. Então, na década de 70, houve a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, onde se fala no artigo 11, toda criança deve ter direito à educação, e também, no mesmo ano, a Convenção das Nações Unidas, relativas ao direito da criança, que fala tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente para todos, no artigo 28. O artigo 29 também reforça sobre as questões da educação. E aí, em 2007, a Liga Guianense dos Direitos Humanos, de maneira mais abrangente, e em 2015, tem o lançamento das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aqui a gente trouxe 3, que viu que tem mais conexão com o assunto que nós estamos abordando. E o objetivo mundial, a missão que todos temos, realmente é
alcançar os objetivos até 2030. Aqui a gente destacou a educação de qualidade, redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Pode passar. Daí aqui, eu trouxe alguns trechos do relatório de Guiné relacionado à educação. Então, aqui primeiro a gente fala sobre a esperança de vida é de 50 anos em Guiné-Bissau. 70% da população vive sob o limiar da pobreza e 50% dos adultos não sabem ler nem escrever. A situação social e sanitária é tão preocupante que a mesma classifica o país nos últimos lugares do IDH. Então, assim, esse primeiro é um contexto geral, e aqui eu vou falar também sobre as questões da educação. Primeiro, aproximadamente metade das crianças em idade de escolarização obrigatória encontra-se fora da escola. Isso é um dado muito alarmante. Assim como metade das crianças de Guiné estudam em escolas que não propõem os 6 anos primários. E a educação não é uma prioridade, tendo em conta que a parte do orçamento lhe é consagrada, 13% apenas em 2013, é 2 vezes inferior à do país de nível de riqueza comparável. Todos esses dados, pode dar mais um clique, eles estão nesse relatório de estado do Sistema Educativo Nacional de Guiné-Bissau, feito em 2016. Então, assim, realmente isso reforça a importância de pensarmos em instituições voltadas para esse público. Sabemos que nós aqui no Brasil não vamos conseguir solucionar esse problema, mas enquanto mais a gente conseguir colocar luz nessa questão, promovendo pequenas ações, acreditando em iniciativas como essa, de valorização da educação pré-escolar, a gente acredita que vai chegar mais perto de uma condição ideal de educação. Pode passar. E aqui um contexto geral, né? Já chegando um pouco mais próximo do território. Como foi dito, esse convite ele foi feito através da Associação Amigos da Escola de Guiné-Bissau, né? Mais especificamente sobre Cassine, que é uma aldeia, né, que fica a 287 quilômetros da capital, que é Bissau, que possui 91 aldeias. Então, ela é apenas uma dentre esses 91. Foi composta de uma população rural que vive da agricultura, que possui um acesso, como a gente já falou, precário, à água, a esgoto, transporte e a internet. Inclusive, foi uma barreira muito forte nesse processo de a gente conseguir se comunicar com o José Valberto, com as crianças, porque é a conexão de internet muito fraca, né? Assim, a gente, no momento que está fazendo o projeto também, ter que considerar umas condições de acesso à água escasso, que a gente não está acostumado, assim, na nossa realidade aqui, né? Então, considerar todos esses fatores não pode deixar de segundo plano, né? E aí aqui também é uma aldeia, a Cameconde, né? A aldeia de Cameconde tem uma população estimada de 1.200 habitantes e 250 crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. E não há escola hoje em dia para assistir essas crianças. Nessa imagem do lado é uma escola que existe hoje na região, que foi conquistada pelo mesmo José Valberto, assim, ele tomou a iniciativa e junto com a Associação Amigos da Escola conseguiu construir esse espaço. Então, foi o primeiro passo para conseguir dar esse acesso que todas essas legislações, esses decretos estão dizendo que é básico, mas infelizmente nessa região ainda não se tem. Então, essa escola que nós estamos pensando é com o objetivo de sanar a questão da pré-escolar. E aí, um documento que a gente recebeu deles logo no começo do projeto, eles colocam essa frase, a associação: desejamos investir nas crianças porque compreendemos que elas são preciosas e essenciais para o futuro da nossa nação. Quem tem uma criança tem o futuro, e sem criança não há futuro. As crianças são o futuro da República da Guiné-Bissau. Para buscar referências, nós escolhemos a escola pré-primária, localizada em Ruanda. Nessa escola, nós analisamos as cores, o tijolo aparente e as janelas na
altura das crianças, porque essas janelas proporcionam uma melhor cognição, um melhor desenvolvimento infantil, também aprendendo através do contato com o meio externo. Outra referência foi a Academia Escola Unileão, localizada em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e nós observamos os tijolos alternados e a vegetação baixa na altura do olhar da criança, que ela também possa aprender com esse contato com o externo, também permite o conforto térmico e um maior contato com a natureza. Outra referência foi o Colégio Montessori, localizado na Colômbia, e observamos esse pátio central com o parquinho que melhora a integração, e o convívio das crianças. A escola tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e afetivo através da conexão entre a arquitetura e a educação. E as escolhas arquitetônicas foram para promover um maior envolvimento entre as crianças, uma maior sociabilização. O conceito. Foi observado numa dança local a angulação formada nos braços e nas pernas das pessoas, que é uma angulação retilínea e nesses membros inferiores e superiores. E a exposição dos ambientes foi baseada no melhor aproveitamento dos ventos, que são vindos de Nordeste. E o conceito de integração e sociabilização no ambiente escolar, observando o pátio central e o parquinho, que nós iremos mostrar. As ações sustentáveis foram através dos materiais locais, da iluminação natural e da ventilação cruzada. Os materiais locais foram a telha de zinco, a utilização do tijolo de adobe e a utilização de combogós, para também permitir uma maior fluidez dos ventos e da iluminação. Na iluminação natural foram as janelas na altura das crianças e grandes aberturas e tijolos alternados na parede oposta às janelas, que também permitem a ventilação cruzada. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos gerais desse projeto de implantação do jardim infantil em Cameconde. Um dos objetivos gerais desse projeto é oferecer às crianças oportunidades de desenvolvimento em todos os seus aspectos, tanto cognitivo, como perceptivo motor, como afetivo social, dando a elas a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a sociedade local e nacional também. E também o direito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem e a preservação do patrimônio cultural. E isso que a gente tentou sempre casar bem com o projeto, mesmo estando distantes, a gente sempre teve esse objetivo, né? De entender um pouco da cultura local e aplicar ao projeto. Então, promovendo o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum, promovendo o fortalecimento da unidade nacional e solidariedade mútua, que com certeza vai fazer parte dessa escola, que já faz desde o projeto e com certeza continuará fazendo. A exclusão de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou grupo étnico. Esses objetivos estão bem claros desde o princípio do projeto, desde o princípio, né, na concepção do projeto, e vão permanecer na escola. Com o objetivo de proporcionar aos educandos o ensino básico nas áreas de coordenação motora, artes, música, princípios de matemática, educação física, ciências naturais, português, ciências sociais, higiene corporal e sanitária, fazem parte do programa da escola, né? O ensino desses tópicos. O programa de necessidades. O programa de necessidades, ele foi
é o primeiro contato que a gente tem com as necessidades deles lá, que foram apresentadas através do Valberto para a gente, né? É muito importante na concepção do projeto a gente ter o conhecimento do funcionamento da escola, de quais são as necessidades, de como vai ser utilizado os ambientes, para que a gente possa projetar no potencial máximo para aquele local, né? A escola ela vai funcionar nos 2 períodos. O projeto foi feito para 80 alunos, para a escola comportar, sendo 4 salas de aula, direção, secretaria, 2 casas de banho, um armazém, a cozinha e a área de lazer. E é um espaço maravilhoso que vocês vão ver um projeto mais para frente, quando a gente for apresentar mais. A escola vai funcionar do horário de 8 ao meio-dia e no período da tarde de 14 às 18 horas. Todas essas informações são bastante importantes para que a gente projete, né, de acordo com a realidade lá, com as necessidades deles mesmos. Vou falar um pouco também para vocês sobre a planta de situação lá do setor de Cassine. Como a Alana já tinha falado, o setor de Cassine ele fica a 287 quilômetros da capital, que é Bissau. Aqui a gente pode ver, demarcado em vermelho, setor de Cassine. A região Tombali é toda essa, nesse primeiro mapa, que está também demarcado. Aí o setor de Cassine, e aqui a gente pode chegar até a aldeia de Cameconde, que está marcado como Casa de Oração Cameconde, que é a edificação que já tem lá, essa casa de oração, que é bem próxima ao terreno da escola. E aqui eu dei só um zoom na aldeia. A planta de situação ela é um documento que traz a localização do terreno dentro da área. Ela mostra as dimensões e os arredores de onde o projeto será executado. Isso é bastante importante para a gente entender na concepção do projeto, né? Ela traz os lotes, as quadras de vizinhança, as principais referências da localização, distância entre os elementos. No caso, em projetos rurais, né, a planta de situação, ela visa trazer também os acessos a estradas, se tem algum riacho, alguma ponte, e o Google Maps foi bastante útil para a gente nesse desenvolvimento, facilitou bastante. Uma visita ao local é realmente sempre bom, quando possível, mas essa ferramenta ajudou bastante a gente recebeu vídeos do José Valberto mostrando todo o terreno, o acesso, então foi possível a gente ter uma vista mais de perto, né? Eu quero só complementar uma coisa. Que assim, a gente teve esse privilégio de a tecnologia nos ajudar, né, de receber esses vídeos do José Valberto, mas também já estamos certos, né, estamos no processo de alinhamento realmente contratual, até por mais que seja um projeto totalmente voluntário, nós estamos regulamentando ele através dos termos de responsabilidade técnico e é uma premissa que a gente já colocou que antes de qualquer terra movida é necessário fazer um levantamento no local, um levantamento topográfico, né? E aí sim, consequentemente, uma planta de situação melhor detalhada, né? Aqui a gente tem uma simulação, né? A partir da maquete que nós fizemos, a partir que nos foram passadas, mas é um terreno com muitas árvores, né? A intenção é que a gente consiga aproveitar ao máximo essas árvores, que a gente consiga adequar com o solo desse local. E, infelizmente, por a distância, nós não teremos como realizar isso. Então, é uma premissa indiscutível a necessidade de ter uma equipe técnica no local que vá passar esse nível de detalhamento.
Sim, nas próximas etapas é necessário que isso aconteça. Aqui nós temos a apresentação da plano de situação. Já dá para vocês terem uma ideia de como vai ficar a escola nesse terreno. O posicionamento da edificação e do pátio, eles estão voltados para o sentido de maior fluxo de ventos, possuindo diversas aberturas com o objetivo de aproveitar ao máximo esse vento. E, além disso, a fachada, que está voltada para o oeste, para o poente, ela recebe a insolação de uma forma lateral, tendo assim a temperatura do ambiente amenizada. E a entrada da escola, a gente buscou também fazer voltado para essa casa de oração, que é uma edificação já existente, que elas têm essa conversa, né? E já era um acesso que já é existente e provavelmente já é facilitado, que a gente vê que é um terreno bem isolado, né? A gente não tem nenhuma edificação próxima, então já é uma facilidade, né? Aqui nós temos uma vista da perspectiva da escola. E, como a Isadora falou, em toda a edificação, nós buscamos trabalhar com elementos já conhecidos e usados na região. Esse foi sempre o nosso foco, ter essa conversa de apresentar nossas ideias para eles e ouvir o retorno, né? Como a gente não pôde ter essa reunião presencial e estar juntos durante a concepção, então esse fluxo de conversas teve que acontecer desde o princípio, para entender as necessidades deles, como até o final, para uma aprovação do que a gente estava caminhando na direção certa, tanto com as crianças, como vocês vão ver mais para frente, que a gente vai falar um pouco mais sobre como foi esse processo, mas essa conversa foi fundamental e chegamos a esse projeto lindo. Além dos materiais locais, nós também observamos as construções locais e tentamos optar uma forma que não fosse de um impacto visual tão forte. E a referência do movimento dos braços e das pernas, lá do conceito, aparece no telhado do pátio coberto, que é aquele telhado lá atrás. O acesso é feito através da lateral, que é voltada para o norte, e também tem uma parede com bogós, que permite essa visualização da área externa, que está voltada para a casa de oração. E quando você entra na escola, você já observa o pátio e o parquinho, o pátio aberto, e mais ao fundo o pátio coberto, e as salas dispostas nas laterais. As salas de aula no início, ao lado as casas de banho, embaixo o setor administrativo e à frente mais salas de aula. E acima, onde está localizado o pátio coberto, tem a cozinha, o depósito e o setor de serviços. Desde o começo, a nossa ideia também sempre foi colocar salas que tem um ambiente amplo para as crianças, e também ainda mais depois dessa pandemia, né, a gente pensou nessa possibilidade de ter uma distância adequada para elas brincarem, e o pátio também ser aberto para ter um contato com o exterior, né, o vento estar ao ar livre. É um ponto muito positivo que a gente tentou sempre priorizar no projeto, né? Mesmo a gente tendo esse pátio coberto também, que pode ser usado como um ambiente mais fechado ou em dias de chuva, mas o pátio aberto também é uma coisa que a gente vê que as crianças valorizam bastante e promove esse contato mais com a natureza, com o ar livre, né? E outros desenvolvimentos além do intelectual, que é o objetivo principal da escola, mais desenvolvimentos sociais, desenvolvimentos motores e diversos aprendizados. Essa é a fachada sudeste, onde podemos ver os tijolos alternados nas salas de aula
e o setor administrativo com as janelas coloridas, que representam a bandeira de Guiné. E a vegetação na altura do olhar da criança, bem como o peitoril dos tijolos alternados. E onde está curvo é o pátio coberto, que possui comogós, também para permitir essa fluidez dos ventos. Essa é a fachada sudoeste, que é a fachada posterior da escola, em que podemos ver a visualização da escola, mas tendo a privacidade ao mesmo tempo e a segurança para as crianças. E quem está fora pode ver, o vento pode fluir, e tem essa conversa com o entorno e com os moradores da aldeia. Essa é a fachada do acesso principal. Vemos também mais salas, o mesmo princípio dos tijolos alternados, a vegetação à altura das crianças. Essa é a fachada leste, que pode ser vista também pela área da casa de oração. E uma vegetação que também pode ser utilizada no ensino para as crianças, num maior contato com a natureza, pegando nas plantas, sentindo mais o local. E aqui tem a fachada sul também, onde a gente consegue ter uma visualização melhor da coberta que fica sobre o pátio coberto. A intenção desse formato foi para possibilitar a entrada dos ventos também, né? É uma região quente, então quanto maior a circulação, melhor, né? E aqui a gente pode ver os canteiros também, que a Isadora já comentou, que é uma possibilidade que eles sejam ocupados não só por vegetação que já tem local nas redondezas, né, mas também uma horta, né? Há essa possibilidade que, se de fato ela vai conseguir acontecer, vai depender, claro, da dinâmica da própria instituição, né? A questão, mas é sim uma possibilidade, é um espaço próspero para essa função. É importante ressaltar também que o uso otimizado da luz natural nas edificações, usadas principalmente de dia, optando pela substituição da luz artificial, além de produzir uma contribuição significativa para a redução do consumo de energia, que nesse caso lá eles não possuem energia elétrica, né? Então, esse foi um dos pontos também principais das aberturas, da gente ter batido bem a cabeça para pensar, para projetar para essa situação, né? E é realmente na fase do projeto da edificação que essas decisões mais importantes ligadas ao consumo energético, elas são tomadas, né? Então, é de extrema importância essa conversa do projeto com a realidade, né? Que foi o que a gente sempre tentou fazer. Então, no contexto de cidades pós-Covid, como podemos observar, os tijolos alternados, esses ventos podem entrar e fluir melhor, permitindo a maior circulação e uma redução de um espaço fechado e uma propagação de vírus ou de bactérias e uma propagação de vírus ou bactérias ruins para as pessoas. E uma maneira bastante eficiente de evitar o calor também no interior das edificações são essas aberturas no teto, o teto mais elevado, porque isso funciona porque o ar quente ele tende a subir quando encontra uma abertura e ele vai ser expulsado do ambiente por cima, né? Como se fosse uma chaminé. E a gente usou também essa estratégia para melhorar ainda mais o conforto das crianças durante o dia na edificação. Nessa imagem, nós podemos observar as cubas colocadas entre as casas de banho e entre a cozinha, que permitem uma maior higienização das crianças, dos profissionais. E essa facilidade de higienização pensando também
numa versatilidade entre essas duas áreas, bem como no contexto pós-Covid, numa facilidade para a higienização das mãos e no ensino das crianças quando vão ao parquinho, brincam, voltam a lavar as mãos, vão para a sala, ou então lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos após o uso da casa de banho. Nessa área do parquinho, a gente dispôs esses brinquedos feitos de madeira, que pode ser tanto madeira de eucalipto, de carnaúba ou de qualquer outra espécie que de fato seja de melhor acesso para eles. Mas sobre os desenhos, a gente ainda não chegou no nível de detalhamento. Na verdade, todo o projeto ainda está em fase de estudo preliminar. Sobre os parquinhos, os brinquedos, a ideia é que essas crianças que vão utilizar, elas contribuam com as ideias desse espaço, né? Então, é uma próxima fase do projeto que a gente pretende, mas a gente já avançou algumas coisas, solicitando ao Valberto o depoimento dessas crianças sobre o que é que elas gostam de brincar, né? Entender um pouco mais a realidade delas, e a gente vai expressar aqui através de um vídeo no final da apresentação. Mas é só para esclarecer da importância do brincar no desenvolvimento psicomotor delas, e que esse pátio central vai ser todo destinado para essa função. Pode passar. E a gente tem uma visão, né, do interior da sala, que a gente tentou fazer o mais ampla possível para que eles tivessem um ambiente diverso para diversas atividades nas salas, né? E é isso, com as janelas bem amplas. E também a questão do forro, né? Aqui a gente consegue ver essas toras de madeira, que elas estão suportando um forro, que pode ser em pinos, né? Por quê? Para a questão da acústica, já que são salas que estão uma próxima da outra, são crianças, a gente ficou com receio dessa acústica. Forro de gesso e PVC não foi uma opção, tanto a questão da sustentabilidade quanto a questão do acesso mesmo a esse tipo de material. Então, a gente pensou nesse mais natural possível. E também, da questão do clima, da temperatura do calor, a gente também vai mostrar uma sugestão que nós passamos a eles e eles estão ainda refletindo se é coerente com a realidade, né? Mas, enfim, é interessante observar que toda a parte interna, ela tem realmente esse aspecto mais rústico, né? Sem revestimentos, sem o reboco, sem um piso cimentado mesmo. Tudo isso para facilitar a execução, a rapidez da execução também, a questão do acesso. O que vai assumir essa função estética será a união desses elementos e as janelas, portas com cores mais vibrantes, que elas vão acabar conseguindo se destacar mais, que serão esquadrias em madeira mesmo. E essas esquadrias, com as cores de Guiné, também permitem uma maior identidade com o local, um maior afeto e um maior desenvolvimento cognitivo da criança pelas cores, aprendendo através de outras formas. E essas janelas são baixas na altura do olhar da criança, também podem permitir elas podem sentar, podem brincar de diversas formas e utilizar além da função de janela, porque elas são como nichos são como nichos e saltadas da parede. E com relação às cores, até numa pesquisa que a gente fez, que vocês vão ver mais à frente, foi algo que a gente viu que as crianças sempre colocam a bandeira de Guiné, as cores de Guiné nas representações que elas fazem da escola, e quando é perguntado para elas sobre isso, né, sobre o ambiente, sempre o desenho tem alguma bandeira ou alguma coisa assim, e a gente trouxe isso para o projeto também. Um pouco mais aqui, né? Só mesmo com os mobiliários, um espaço para eles exporem os desenhos. Pode passar. E aqui eu vou falar um pouco sobre as soluções que foram sugeridas, como eu comentei com vocês, né? A questão do fogo, esse isolante térmico com embalagem longa-vida, que são aquelas caixas de leite, né? Já foram feitas pesquisas acadêmicas, inclusive, testadas em prática, o quanto que aquela face que é brilhante, né, colocada para cima, em contato com a incidência solar,
ela tem a capacidade de fato reduzir consideravelmente a temperatura do ambiente. A barreira dessa solução é que seria necessárias muitas caixas de longa vida, né? Seria necessário, digamos, um mutirão para a execução dessa solução. Então, é algo que ainda está sendo considerado, mas é uma solução barata, acessível, sustentável, porque estaria utilizando materiais que seriam, porventura, descartados. Outra solução que a gente pensou foi a questão do banheiro seco. O banheiro seco é uma solução permacultural e que não há necessidade de uma descarga ou de nada relacionado à água, né? E isso facilita muito a questão das tubulações, facilita as instalações, né? Já que ali não é um espaço onde tem acesso a isso. Porém, apesar de ser comprovada, interessante, não gera mau odor por conta das aberturas, da ventilação. Os resíduos assumem a função de adubo para as vegetações ao redor. Houve uma certa resistência deles, porque hoje já existe outra solução que funciona bem, que é a Fossa Moçambique, onde as pessoas fazem suas necessidades de cócoras mesmo, e lá com um pouco de água higienizam o espaço. Uma água, no caso, parada, né? Uma água, um espaço que é para essa função de reservatório, que tem que ser reposto manualmente mesmo. Eu acho que a nossa função aqui como técnico é trazer essas possibilidades, apresentar, mas também respeitar a cultura, né? E aí também outra ideia que está sendo avaliada é a questão da fossa e do ciclo de bananeiras, que são soluções muito sustentáveis, né? No caso, os resíduos são levados para o subsolo com algumas camadas de pneus, britas e tudo mais, levados para um espaço de bananeiras ou de outras espécies que gostam de água, e aí acaba gerando frutos, né? Então, é muito interessante também para a questão de gerar alimentos, né? Todas essas são provocações, são sugestões e estão sendo amadurecidas ainda. Pode passar. E aqui também foi trazida a metodologia das crianças, como a gente comentou mais cedo, falando sobre, inclusive, os mobiliários, né, em madeira. A gente começou a perceber que houve uma grande contradição. Era uma escola feita para as crianças e nós não estávamos ouvindo as crianças, né? Então, assim, como assim? Então, a gente entrou em contato com o José Valberto, a gente falou com ele para entender se era possível acessar essas crianças. Como foi dito, devido à internet precária, isso já dificultou, mas não só por isso, também por conta que, como foi dito, essa aldeia não possui escolas não há um histórico de escolas primárias nessa região. Ou seja, não haviam crianças alfabetizadas, não haviam crianças que conseguiriam elaborar, né, essa comunicação com a gente, dialogar com a gente. Então, isso já foi uma outra grande barreira a ser vencida. Então, para a gente conseguir acessar as crianças, foi necessário a gente consultar crianças de outra região. Qual era a região mesmo, ali perto do rádio? Vocês lembram o nome? É Cassine, não? Cassine. Na região de Cassine mesmo. Na região de Cassine, pois é. E ali haviam crianças um pouco mais velhas, inclusive, que já estavam mais avançadas no processo de alfabetização, e elas responderam. Então, por mais que não sejam, de fato, as crianças que vão ser as beneficiadas com essa escola, são crianças da região que estão nessa cultura, né, nesse espaço, e que elas puderam contribuir conosco, né? Muito mais do que confiar na nossa visão aqui brasileira, completamente distante. Então, antes, conversar com crianças da região do que não ir em busca desse diálogo. Então, o que foi feito foi realmente solicitar ao Valberto, que é a nossa ponte de comunicação, para fazer essas 3 etapas, que seria observar, ou seja, registrar através de vídeos as crianças brincando em espaços livres, dialogar, então perguntar para elas quais são as brincadeiras que elas mais gostam
e imaginar, perguntar no mínimo 10 crianças, esse número foi flexível também, com crianças da faixa de 5 a 7 anos, como seria a escola dos sonhos. E pedir para elas responderem através de desenhos. Então, tudo isso foi registrado através de vídeos, né? E a gente compilou aqui para mostrar para vocês quais foram as respostas delas. Essas crianças são alunos da escola Betel, né? Que é uma escola que já existe em Cassine, que é na região de Tombali, que lá eles já têm um projeto que já está bem avançado, já tem alguns anos, e foram elas que responderam, né? Tiraram essas nossas dúvidas na visão de crianças mesmo. E para complementar, Cassine é bem próximo de Camaconde. Pois é, e a ideia, essa foi o nosso primeiro contato com elas, né? A ideia é que a gente possa avançar nesse diálogo, inclusive para conseguir refletir com elas sobre esses brinquedos que a gente comentou, né, da parte central. Porque a brincadeira, ela é muito interessante, né? Existe um universo enorme de estudos para estudar sobre o brincar, né? A gente vai ver que existem brincadeiras que nós, quando crianças, também brincamos, como cabra cega, mas existem outros que não, né? Também, uma outra coisa muito, muito importante desse vídeo é ver quais são as necessidades, quais são os sonhos deles como escola, né? Se é realmente aquilo que a gente estava pensando, ou eles trouxeram novas perspectivas para nós, né? Então, sem dúvidas, buscar esse diálogo é imprescindível. Vamos ao vídeo. Vocês vão brincar? Sim. Qual brincadeira? Cabra cega. Cabra cega. Podem começar. Cabra cega não lembro. É, comprar pão que ele. Eu comprar da parte embora. Não, mal, mal. É, cabra cega. Ahora vaya, ven para Gato cerca, não fazia brincadeira que eu falo gato cerca rato. Nosso próximo brincadeira, nós temos uma brincadeira malha. Vai, agora a conga. Engana, mas que fome de... Já colheu um banheiro. Salam kami. Jadi kami di lagi. Eliana, Eliana rasa. Yang ada di jalan karang itu. Ele estuda. Tome. Ele anda muito bem. É uma escola muito bonita. Tem os brincos. Tem muita plantação. Carteiras bonitas. Lápis. Todas as coisas. Ah, para a escola ter todas as coisas, né? Sim. O que mais? Lápis, material, caderno, o que mais? Caderno, apaga. Ah, muito bem.
Bacia, Também ia muito bem. a pinta, Sim, lápis de cor. Lugar de brincar, né? sim. Muito bom. Obrigado, Lamine. A escola que eu quero, escola bonita, escola linda. Este coração também é muito linda e bonito. O que você quer na escola? O que tem que ter na escola? Tem tantas coisas, Como assim? Qual tipo de coisa? árvores, bandeira, tantas coisas. Obrigado. A escola que eu gosto é a escola Berter. Tem muitas coisas, muitas árvores, parque para brincar e bancos muito bonitos. Eliana, Essa escola que gosta da escola bonita, que linda, escola de brincar. escola de que tem lugar de brincar, é? O que mais que você quer na escola? Para ter o que mais na escola? Lugar de brincar, que você já falou, o que mais? Hein? Eliana quer lugar de brincar. Bancos também, bancos bonitos, né? Lugar de sentar. Bons bancos. Muito bom, Eliana. Abraço. Obrigado, Eliana. Depois desse lindo vídeo, né, que a gente assistiu, conhecendo um pouco mais das crianças, da região, da cultura, a gente deixa aqui o contato da Associação Amigos das Escolas. Caso você queira conhecer mais sobre o trabalho, esse trabalho lindo que essa associação faz com as crianças de Guiné-Bissau, vocês podem acessar o site www.amigosdasescolas.org ou entrar em contato através do e-mail aegbissau@gmail.com. Lá no site você tem todos os detalhes, tem tanto do trabalho, a prestação do presidente, né, do José Valberto, que é o nosso principal contato lá, e tanto como você pode se envolver mais nesse projeto e ajudá-los nesses sonhos. E muito obrigada. Ó, vai. Eu volto lá. Vai. E se você é da região, né, já que esse evento é exatamente conectando esses dois continentes, se você é da região, conhece pessoas da região que estão interessadas em contribuir com esse contato mais próximo, né, passando informações, se por acaso a gente falou alguma coisa que não é coerente, estamos abertos também a ouvir e nos ressignificarmos, né? Esse projeto, como a gente disse, está em fase de estudo preliminar. A gente está buscando o contato com eles, né? De saber se está coerente e para depois avançar para um projeto executivo e também para conseguir conquistar a captação financeira para a execução, né? Então, se você também, por acaso, é um investidor e acredita nesse projeto e tem vontade de ver esse sonho realizar, pode entrar em contato conosco ou diretamente, né, na verdade, com esses e-mails, esses contatos que foram dispostos aqui. Viu? Muito obrigada. Obrigada.